Olá, eu estou aqui para falar sobre um assunto que normalmente nós buscamos aprender e saber. Maturidade, é isso mesmo. E normalmente quando a gente fala de maturidade, a gente entende como independência. Mas hoje nós vamos aprender à luz da Bíblia o que é maturidade cristã. Se esse assunto mexe com você, me acompanhe e veja esse vídeo completo. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa de Deus para o seu coração. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3 a 5, assim: E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, para que vocês não se baseassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uau! Nós estamos falando aqui, nós estamos lendo aqui um homem que, dentro de uma ótica humana, quando a gente olha para a história, ele tinha todo o direito de se auto-julgar muito maduro e de se colocar no holofote ou no lugar de evidência. Mas o que nós encontramos aqui, Paulo fazendo e tendo atitudes que são muito contrárias a tudo aquilo que a gente entende como maturidade. Nós, ao olharmos esse texto, eu quero aqui apresentar algumas atitudes, alguns caminhos que Paulo trilha aqui que nos demonstram a maturidade cristã e como ela é. A primeira coisa que a gente pode encontrar aqui é justamente o que está no verso 3. Paulo diz assim: E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Curioso, porque o apóstolo Paulo, que se parecia tão seguro de si, um homem que quando você lê as Escrituras com tanta bagagem, com tanto conhecimento, você ao olhar dentro do livro de Atos, o apóstolo Paulo aqui, você vai perceber exatamente o que ele fala aqui. Diferente do que a gente julga encontrar em Paulo, Paulo se encontra num momento emocionalmente muito instável. Ele tinha acabado de sair de algumas cidades e algumas cidades não receberam ele tão bem. E ele mesmo sabia que ele estava agora diante de uma cidade difícil de pregar o Evangelho. A Bíblia conta em Atos 18 que o próprio Senhor visitou Paulo e disse para que ele não desistisse, porque ele tinha muita coisa a fazer naquela cidade, na cidade de Corinto. Ora, se Paulo estava daquela forma, normalmente nós fugimos de assumir a fraqueza ou as fragilidades na nossa vida, porque julgamos que quando nós assumimos isso é sinal de imaturidade. É verdade que Paulo, e você não vai encontrar Paulo toda hora se lamentando, ou falando que ele não dá conta, ou mostrando que ele realmente era um fracassado. Não, mas aqui Paulo fala uma coisa que me chama muito a atenção, e a primeira é: assuma as suas fraquezas. E essa é a primeira atitude ou o primeiro caminho que deve ser trilhado por mim e por você, e que nós, ao começarmos a viver isso, a gente pode dizer: eu estou começando a trilhar o caminho de maturidade. Não parece contraditório? Porque quando nós olhamos maturidade, nós julgamos o contrário disso. Mas quando eu olho para Paulo, que era um homem tão maduro na fé, e encontramos um homem como ele falando sobre assumir fraqueza, isso no mínimo nos faz repensar às vezes a forma que nós entendemos maturidade. E é justamente por quê? Porque a maturidade, de fato, ela acontece somente em Cristo. E Paulo então faz isso, ele assume, porque ele começa assumindo que passou por momentos difíceis. Foi em fraqueza
ou em outras palavras, com debilidade que eu estive entre vocês. Portanto, Paulo assume as dificuldades que ele encontra. E se você depois quiser, em Atos 18:5, fala exatamente sobre isso. Paulo mostra que as suas fraquezas estavam ali presentes, em fraqueza, em outras palavras, com temor e tremor. Portanto, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender, é reconhecermos as nossas fraquezas. Talvez esse seja um dos maiores problemas de um cristão que acha que não cairá. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que, de fato, lutar contra o pecado e tal, mas ele não reconhece que ele tem pontos fracos. E talvez isso nos faz, às vezes, achar que estamos blindados contra todas as fraquezas e dificuldades, ao invés de nós assumirmos, olha, eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Talvez seja o seu emocional, talvez seja o seu orgulho, talvez a sua história de dificuldade, talvez alguma pessoa na sua família que quando ela tem palavras tão duras que mexem com você, talvez seja algum vício que você tem que lutar e que você precisa de reconhecer que é uma fraqueza e que você tem que lutar contra ela para vencer todos os dias. Portanto, quando eu e você temos a coragem de assumir para nós mesmos que somos fracos, que estamos enfrentando, nós começamos a desenvolver e a caminhar rumo a uma maturidade. A segunda coisa que Paulo nos mostra aqui, que é o contrário do que nós achamos que é maturidade. Ele fala de uma dependência de Deus. Olha o que ele diz: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Olha que interessante, Paulo, ao invés de falar dele mesmo, ou falar, olha gente, eu preguei, realmente eu usei a retórica, eu gastei todo o conhecimento que eu tinha, ele diz, não, a minha pregação não foi de linguagem de persuasão, eu não usei oratória em nenhum momento. Por quê? Porque eu resolvi usar, as minhas palavras consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Em outras palavras, dependência purinha de Deus. Mais uma vez, Paulo nos dá sinais claros de uma maturidade cristã que eu e você nos inspiramos nele para viver. Paulo mostra a dependência que ele tinha de Deus. Paulo sabia que nada do que ele falasse poderia alcançar o coração daquelas pessoas a não ser pelo poder do Espírito Santo. Conhecimento, a cultura grega era cheia delas. Aquelas pessoas de Corinto já tinham e ouviam vários homens que tinham tanto conhecimento. O que as convenceria de que elas estavam erradas ou de que elas precisavam de Deus? Somente o poder do Altíssimo. E é isso que Paulo nos inspira e nos faz entender que se eu e você queremos viver uma maturidade, precisamos depender de Deus. É isso mesmo, a dependência nos faz confiar mais nele, nos faz depositar as nossas crenças, os nossos conhecimentos todos nele. Não que não possamos usá-lo, mas sabendo de que tudo o que acontecerá será por ação dele. Por isso, a dependência total de Deus nos faz entender que eu e você só conseguimos viver por ele. O verso 5 diz, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meu Deus, eu piro, é isso mesmo, eu piro com Paulo, porque Paulo tinha tudo para usar todos os recursos que talvez eu tenho certeza que sim, talvez você possa querer usar para convencer ou para mostrar que você sabe sim. Gente, nós estamos falando de um homem que foi o fundador da igreja, um dos fundadores. Nós estamos falando de um homem que conseguiu vencer a barreira de uma cidade dificílima. Nós estamos falando de um homem que já estava em outra cidade e com uma igreja crescendo lá em Éfeso.
Nós estamos falando de um homem que tinha um currículo absurdo, não só pelo que ele já estava vivendo, mas pelo que ele já tinha vivido e pelo conhecimento que ele tinha. E então esse homem que estava sendo, sabe o que? Nesse momento, questionado quanto ao seu apostolado, questionado quanto à credibilidade dele, ao invés de usar os recursos do conhecimento, de quem ele era, dizendo, olha gente, eu sou, o que ele faz? Ele diz, gente, olha, eu resolvi chegar até vocês e quando eu estive entre vocês pregando com a sabedoria que vem de Deus, entendendo que é Deus que convenceria vocês. Isso nos mostra o quanto nós precisamos aprender com Paulo a ser maduro, porque quanto mais dependente de Deus, mais nós somos maduros. O mundo natural, quanto mais independente dos pais, das pessoas nós somos, mais maduros somos, não é verdade? Agora, no reino de Deus é o contrário, quanto mais dependente de Deus eu sou, mais maduro eu sou. Talvez você diga assim, mas pastor, significa então que agora eu vou ficar de perna para o ar dependendo de Deus? Não. Quando eu falo isso, não significa que exclui a sua participação, pelo contrário. Você também participa, mas em tudo você entende que é Deus que te sustenta, que é Deus que te dá sabedoria e é que Ele que te faz vencer em tudo. Por isso, se você quer seguir o caminho da maturidade cristã, aprenda a assumir as suas fraquezas e aprenda a depender de Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Maturidade, o caminho que eu e você devemos seguir para que possamos crescer. E eu tenho certeza que você quer viver isso. Que Deus abençoe e te ajude nessa sua caminhada, assim como eu peço a Ele também para me ajudar nessa caminhada rumo à maturidade cristã.